De volta com o cenário político nesta segunda-feira, conversando com o ex-senador José Agripino Maia, do DEM, Futuro União Brasil. Você participa com a gente, os contatos estão na tela para você mandar sua mensagem. Vonúvio. Carol, vamos com informação. Para quem nos acompanha, o grupo político ligado à deputada federal Carla Dickson assumiu, nesta segunda-feira, o diretório estadual do PSL, aqui no Rio Grande do Norte. A deputada, ainda filiada ao PROS, já encaminhou sua carta de anuência à direção nacional do PROS, partido que está desde o início de sua vida na política. O PSL se fundiu ao DEM e originou o novo partido União Brasil, que aguarda os trâmites enquadrados na lei eleitoral para, de fato, se tornar um partido político. O grupo da deputada já demarcou o território nos diretórios nacional e estadual da nova sigla. Na eleição de 2018, a deputada obteve mais de 60 mil votos na primeira vez que se candidatou para ocupar uma vaga na Câmara dos Deputados. Hoje, reafirma sua pré-candidatura à reeleição em 2022. Carol. Pois é, e sobre este anúncio que foi feito hoje pela assessoria de comunicação da deputada federal Carla Dickson, a gente já pode conversar com o ex-senador José Agripino, porque o PSL se funde com o DEM, com a União, com a fusão e a criação do União Brasil. E aí, como é que fica? Isso já foi conversado, ventilado de alguma maneira com o grupo da deputada Carla Dickson? Ou esse comando ao PSL aí tem uma data marcada, já que o senhor deve comandar União Brasil aqui no estado? Carol, no sábado, ou seja, anteontem, eu recebi em casa a visita da deputada Carla Dickson e do seu esposo, o deputado Albert, que vinham conversar comigo e vinham, primeiro de tudo, comunicar esse fato. O fato de que eles iriam assumir o comando do PSL. Assim como eu sou presidente dos Democratas, eles iriam assumir o comando do PSL. Nem o marido dela, nem ela estão ainda no PSL. Ela está no PROS, a carta de anuência a qual ela se referiu e me comunicou, me fez o esclarecimento da cordial visita que me fez na conversa que tivemos, uma conversa longa da minha casa no sábado passado. Ela, para deixar o PROS, ela tem que ter a carta de anuência, do contrário o PROS poderia pedir de volta o mandato dela. Então, ela deve ter se entendido com o PROS e apresentado essa carta, esse pedido de liberação do mandato dela, e depois disso ela poderá oficialmente se filiar ao PSL. Enquanto essa carta de anuência não acontecer, ela haverá de não se sujeitar à penalidade da lei eleitoral, que é a perda do mandato. Mas eu acho que esse é um assunto que ela deve ter costurado bem já com o PROS, que é o atual partido dela. Igual postura o marido dela deve estar adotando. O que nós conversamos é que eles estariam com o compromisso da direção nacional do PSL com a carta de anuência e com a filiação de ambos ao PSL, eles terem o comando do PSL no Estado, que atualmente não está exatamente com ele, está com o delegado, foi candidato a prefeito de Natal. E mais um médico com quem eu estive recentemente, delegado Leocádio. Sérgio Leocádio. Delegado Leocádio. E o doutor Geraldo Pinho, que é um médico ilustre aqui em Natal, que exerce a vice-presidência. Eu não conversei com os dois ainda sobre a conversa que tive no sábado com a deputada e com o deputado. Mas o que me foi comunicado é que a direção nacional, Bivar e Rueda, teriam assegurado a ela e a ele o comando do PSL. Esse é um problema que não me diz respeito, porque nem com o PROS, nem com o PSL atual a gente tem nenhuma vinculação especial. A etapa a seguir é a da fusão. No que diz respeito à fusão, a deputada Carla, que tem uma relação muito positiva comigo, me comunicou a decisão dela de, em se filiando ao partido, ao Brasil, União Brasil, ela ser candidata a deputada federal, o que é um direito legítimo e é uma coisa interessante, a sigla, a União Brasil. Conversamos sobre isso e conversamos sobre outras circunstâncias, perspectivas
de candidatura no plano nacional, no plano estadual, a campanha da sucessão da atual governadora, enfim, uma série de coisas, mas ficando claro que ela, filiada ao União Brasil, ela pretendia ser candidata, sim, à reeleição de deputada federal. Ela faz parte da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. No União Brasil, ela terá liberdade para permanecer com o posicionamento? Não é nem liberdade. Quem pode responder essa pergunta, claro que é ela. Eu não posso responder por ela, mas eu posso, até cometendo inconfidência, posso dizer o que ela me disse. Como ela sabe que a União Brasil não apoiará nem Lula, nem Bolsonaro, não é só Bolsonaro. Não apoiará nem Lula, nem Bolsonaro. Uhum. Ela me disse que deixaria a vice-liderança do governo, em se filiando ao Brasil Novo, ao partido resultante da fusão do Democrata com o PSL, que é a União Brasil, ela deixaria automaticamente a vice-liderança do governo, já que ela não pretenderia votar em Bolsonaro. Senador, quando a gente fala desta união, a gente fala de tudo que envolve, a gente cita casos como este, da deputada e de tantos outros que buscam também um espaço justamente para terem ali a oportunidade de serem candidatos à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa e seguindo também para outros cargos em outras eleições. Como é que aqui no Estado o senhor tem observado esses nomes e como é que vai ser montado esse tabuleiro? Núbio, eu acho que o modelo do Plano Nacional, de conversas do centro, há um fato que eu queria que vocês, que são observadores da cena política, vocês ficassem atentos a ele. É o dia 21 de novembro, quando o PSDB vai fazer a sua prévia e vai escolher o seu candidato à presidência, entre João Dória, Eduardo Leite e Arthur Vigílio. Esse será um dado importante, porque o PSDB é um partido grande e, dependendo do perfil do candidato, ele vai se colocar na mesa de entendimento. Há candidatos, e não me perguntem, porque não me cabe aqui nominar quem é transigente e quem não é transigente, mas há candidatos no PSDB que não são transigentes e que seguramente não vão sentar na mesa, a gente sabe, para discutir um consenso, mas vão querer defender a sua própria candidatura. Então, esse será um complicador. Você sentar na mesa, sabendo que um dos participantes daquela mesa tem a posição inarredável de ser um candidato. Então, você não vai buscar consenso com quem não discute o consenso. Então, vamos ver quem é o candidato do PSDB. E aí, eu não sei se Moro se colocará como candidato a presidente ou como senador, mas ele é uma força que terá que ser consultada e tem uma opinião a dar no que diz respeito ao encaminhamento do processo de se encontrar ou identificar um candidato de centro. Aí você vai sentar com Ciro Gomes, com quem eu já conversei. Ciro me disse há uns 4 meses atrás que ia lutar para que ele fosse o candidato do centro, mas que ele não votava em Lula nem Bolsonaro, e que se ele não fosse o candidato do centro, escolhido por consenso, ele votaria nesse candidato de centro. Isso ele disse a mim. Mandetta tem uma posição semelhante, o Partido Novo tem uma posição semelhante. O Mandetta, que tem tido conversas permanentes com o Sérgio Moro, eu não tenho tido, me disse que Sérgio Moro, seja qual for o resultado, não apoiará nem Lula, nem Bolsonaro, e que ele apoiará o candidato do centro. Eu espero que o PSD faça um movimento semelhante, como espero que o PSDB também faça um movimento semelhante. Então, na medida em que você defina a posição do PSDB e você possa evoluir para colocar essa mesa também o PMDB, você vai dar passos importantes no sentido de encontrar um candidato de centro que tenha amplas condições de ganhar a eleição. Então, o senhor afirma que está acontecendo uma receptividade positiva em relação a um nome de consenso que possa agrupar todos os votos que queiram a terceira via e não a polarização. É isso? É isso, Carol. Agora, você vai me perguntar, o objetivo é esse daí, você encontrar um único intérprete do centro. Esse é o objetivo. Isso vai ser possível?
Eu sei que não é fácil, mas se a gente não buscar, se a gente não se reunir, se a gente não trocar argumentos, a gente não vai chegar nunca. E eu quero aqui fazer uma avaliação com vocês e com os que estão nos ouvindo e nos vendo. Em toda eleição, no processo final, o voto útil é um voto que vem acontecendo. E eu percebo que Lula tem os adeptos dele? Tem. Eles são numerosos? São. Bolsonaro tem os adeptos dele? Tem. Eles são numerosos? São. Mas os de Lula são majoritários, na minha opinião, nas pesquisas que são feitas hoje, sim. Mas na hora de votar, não. Tem muito eleitor que, na dicotomia ou na disputa entre Bolsonaro e Lula, não tem simpatia maior por Lula, mas diz que vai votar em Lula para que Lula fique na frente de Bolsonaro. A mesma coisa tem candidato, tem eleitor que não tem simpatia maior por Bolsonaro, mas não tem nenhuma simpatia por Lula e que pesquisado diz que vai votar em Bolsonaro para que Bolsonaro passe Lula. Apresente um candidato de centro para ver se esses que não manifestaram preferência não começam a atender para o candidato de centro para não falar naquilo que eu reputo a maioria que vai dizer que vai votar no candidato de centro. Então, o que eu acho é que é preciso que se dê ao eleitor a oportunidade de escolher não Lula, não Bolsonaro, para que ele desgrude de Lula e Bolsonaro e se junte aos que já estão, sem dizer em quem vota, não sabe, não respondeu e que na tendência vai votar no candidato de centro. Então, a tarefa importante é você lutar para ter este candidato. Com um detalhe, que é o que eu queria dizer. O voto útil. Mesmo que você não consiga um candidato só, que você tenha 2 candidatos, o risco de que esses 2 candidatos tenham menos do que Bolsonaro ou Lula para ir ao segundo turno é real. Mas o eleitor vai, movido pela vontade de mudar, nem Lula nem Bolsonaro, mas ter um candidato de centro, vai fazer o voto útil na reta final. Vai deixar o que está dos 2, se forem 2 candidatos, vai deixar o que estiver com menor preferência para votar no que estiver com mais preferência para que ele vá para o segundo turno e aí sim possa ganhar a eleição. É um raciocínio que eu faço, produto da experiência de algumas eleições recentes, quando o voto útil aconteceu, inclusive aí em Mossoró, inclusive na eleição de prefeito aí em Mossoró. Isso aconteceu, o voto útil aconteceu. A gente fala um pouquinho mais sobre isso ainda no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.